Boa tarde a todos. Pessoal, vamos pensar aqui, como é que está a rotina das nossas crianças? Como está o nosso direcionamento em relação aos estudos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das crianças com as quais nós temos o compromisso de direcionar, de educar, de participar do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento emocional, pessoal. Como é que tá? O que eu tenho percebido e tenho ficado muito preocupada é com a falta de direcionamento que tem acontecido muitas vezes em casa, né? Quando eu converso com alguma criança e eu percebo que a rotina ela é inexistente. É como se a criança não tivesse direcionamento algum. Então ela chega em casa, ela não tem o horário de fazer atividade, ela não tem o momento do diálogo, ela não tem o momento de explicar como foi o dia, quais são as questões que estão incomodando, quais foram as questões que ela conseguiu resolver naquele dia de maneira autônoma. E dessa maneira a gente acaba perdendo o vínculo. E esse vínculo é muito importante para que nós possamos estabelecer a hierarquia, que é algo também que tem faltado. Nunca se ouviu falar tanto em um mau comportamento e um comportamento agressivo de alunos, até mesmo com os professores, com os diretores, coordenadores, com a equipe escolar. E quando a gente conversa com as famílias, a gente percebe que essa falta de hierarquia, muitas vezes, ela está sendo estabelecida em casa. Nesses anos de experiência, eu precisei conversar com o pai para que nós pudéssemos resolver algumas questões atitudinais, né, da criança. E o pai relatou que ele mesmo era agredido constantemente por essa criança. E assim, tratou de uma maneira muito normal. E ele era agredido verbalmente, eles trocavam agressões verbais, físicas. E então a gente percebe um desequilíbrio na educação, uma falta de respeito, uma falta de cuidado, uma falta de hierarquia. E essa criança que não tem esse respeito, esse treinamento, esse exercício do respeito para com as pessoas, do seu ciclo familiar, dificilmente vai vir para a escola e vai conseguir respeitar os professores, os colegas, porque para ele é natural. É natural usar palavrão para se expressar, é natural utilizar soco, murros, é natural utilizar inverdades. Então, a criação de uma criança precisa de um direcionamento muito cuidadoso, principalmente em relação aos valores, em relação ao respeito aos direitos da criança, aos deveres que ela precisará aprender, porque um dia ela vai precisar exercitar, a maneira como se portar nos lugares, a maneira como aprender a entrar em um lugar, sair de um lugar, a maneira como tratar o outro, a maneira como solucionar problemas. E isso não é função apenas da escola. A família precisa manter essa parceria. E essa parceria a gente percebe quando a família se preocupa vindo às reuniões, a gente percebe quando a família tem uma atitude positiva diante de um questionamento, quando a família impõe rotinas de estudo, quando a família trabalha valores e mostra para essa criança que esses valores eles precisam ser respeitados. Quando nós respeitamos alguns valores nas nossas casas, dificilmente nós deturpamos esse valor em sala de aula, na escola, fora da escola, onde quer que nós estejamos. Mas é algo que precisa ser trabalhado. Não tem como eu ensinar a minha filha todos os dias a comer de colher e um dia levá-la para um restaurante e querer que ela saiba usar o garfo e faca. Então, comportamentos, a valorização
do respeito, a valorização do estudo, do compromisso com o estudo é algo que tem que ser diariamente trabalhado. E não pode haver falhas, né? Então a rotina de estudo é importante, a conversa, o diálogo referente aos valores é importante, o respeito do adulto para com a criança é importante, para que a criança entenda que é um dever dela também respeitar o adulto e respeitar as demais pessoas com as quais ela vai conviver. Então tudo isso precisa ser muito refletido e trabalhado com muita responsabilidade, com muito zelo, e dá trabalho, dá muito trabalho. Então a minha dica hoje é: dialogue com seu filho, estabeleça valores. Quais são os valores que aqui na nossa casa a gente prioriza? Esses valores são inquebráveis por quê? Por isso, por isso, por isso. Nos primeiros dias a criança vai ter algumas dificuldades, muitas vezes ela vai precisar que você reveja com ela essa questão dos valores, que você explique novamente, mas ela vai observar também as suas atitudes. Nós, enquanto adultos, nós somos observados e as nossas atitudes são reproduzidas pelas nossas crianças diariamente. E aí está a nossa responsabilidade. Que tipo de adulto eu estou sendo para o meu filho? Eu estou priorizando a leitura? Eu estou priorizando os estudos? Eu estou priorizando o respeito ao outro? Eu estou priorizando a escola? Eu estou ensinando o meu filho ou a minha filha, o meu sobrinho, o meu neto a ser leal, a ser verdadeiro? Até que ponto o meu filho está sendo direcionado num caminho da produtividade, da proatividade, da independência? Então nós precisamos parar e refletir para que os nossos filhos, para que as nossas crianças sejam beneficiadas, tá bom? Um abraço.